Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma aula, mais um encontro. São 31 dias para performar em 2026 e você, né, recebeu o convite para estar aqui, para a gente juntos aprendermos sobre temas fundamentais dentro da formação de um atleta, dentro da formação mental e comportamental de atleta. E para esse desafio, para esse treinamento, alguns atletas estão presentes, alguns atletas participarão, pais, mães, empresários, treinadores, e assim, eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas que têm curtido, né? Nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube, nós estamos também aqui pelo Instagram, e com o objetivo de trazer luz, trazer reflexão sobre alguns temas que são fundamentais. E eu tenho certeza que são temas que ainda não estão disponíveis em livros, ainda não está disponível também nas bases que seriam os lugares de formação de atletas do nosso país. Claro que uma divisão de base ela é fundamental e ela é muito importante para formar um atleta, com certeza. Mas ela está muito longe do que seria o ideal. Por quê? No nosso Brasil, nós temos muitos atletas. Muitos atletas, muita gente que gosta de jogar futebol e quer jogar futebol. Então, no início da jornada, é natural que a competitividade, que as oportunidades, elas são maiores. A gente tem que imaginar como se fosse um funil, né? Elas são maiores, mas também tem muito mais pessoas disponíveis e praticando futebol. Pronto. À medida que os anos vão passando, esse funil ele também vai se apertando. E as pessoas, ainda nessa etapa inicial, 9, 10, 11 anos, ela vai aumentando a quantidade de atletas, não vai diminuindo. Porque tem muitos atletas que ainda vai começar com 10, com 11, com 12 anos a realmente praticar futebol. Então, até os 14, ela sofre uma queda brusca, né? Até os 14 anos, na grande maioria das escolas de futebol, já é uma dificuldade você manter essa categoria. E escola de futebol, hoje, é uma escola de futebol, mas é um negócio. É algo que é onde o seu filho, é onde o atleta começa e consegue desfrutar de ter um treinador, de ter uma estrutura de treinamento, de poder participar de competição, de poder desenvolver ali os primeiros passos como atleta, né? Existe aqueles que conseguem começar no clube, existe aqueles que são convidados para um clube através eh, da sua performance na sua escolinha, mas ainda é uma fase muito embrionária. Claro que alguns garotos demonstram para gente potenciais. E potenciais quem eu vejo, assim como eu vejo você agora, e como eu acredito que você poderá se tornar a partir dos meus estímulos, a partir do meu treinamento, a partir, né, do ambiente em que vai ser criado para sua formação. Então, muita gente quer entrar pelo clube porque dentro dos clubes supõe-se que tem os melhores, porque ali o clube ele pode selecionar os atletas. E no mínimo, em todos os clubes dessas categorias, pelo menos 20 atletas são selecionados. Aí tem 10, 12, 15 atletas que é relacionamento, são filhos de atletas e várias situações que é super natural, super natural. Mas enfim, a escola de futebol é o lugar onde você introduz essa primeira parte. Aí, quando chega aos 14 anos, tem uma queda. Você percebe. Muitos garotos já desanimam o futebol, já desistem do futebol. E
Alguns porque enxergam muitas dificuldades, outros porque desanimam, outros porque não tem mais estímulo, não tem mais quem leve. E existem vários fatores que podem influenciar e podem atrapalhar no desenvolvimento desse atleta. Mas a verdade é que com 14 anos, a partir de 14 anos, esse atleta ele vai precisar duas coisas. Ou ele ter a capacidade dele mesmo ir para os lugares, ele mesmo, sei lá, pegar ônibus, ir para os jogos, ir para os treinos, ele ir para. Ele ter essa autonomia de todo dia ele mesmo, né, estar naquele lugar. Ou ele vai precisar dos pais, né, que nesse momento os pais se ainda entender que é um bom lugar para ele, que é um bom ambiente, que é um bom investimento, os pais continuam levando. Mas caso perceba que não, você vai perceber também que os pais já começam a dar um passo para trás. Já começa também a não ter aquela mesma gana que tinha naquele momento, dos 9 aos 12 anos, tá bom? E aí também tem outros garotos que nunca foi o pai que levou, sempre foi as pessoas que convidaram, porque era bom de bola, então as pessoas davam oportunidade para ele jogar. E aí o futebol tem uma coisa maravilhosa, independente dele ser pobre, da cor da sua pele, onde estuda, mas porque ele desempenhava bem na bola. É um garoto que teve a oportunidade de jogar em escolas, jogar campeonatos ali como bolsista, né? Aí integrando ali a equipe. Mas com 14 anos ele vai precisar de alguém. É por isso que os clubes, né? Claro que é uma medida do Ministério Público, já tem ali mais ou menos uns 10 anos que os clubes só recebem jogador a partir dos 14 anos para morar, né? Quando eles identificam o talento antes, existe clubes bem estruturados que convidam o atleta, a família e aquela coisa que você já sabe. Mas no processo normal da maioria, né? Vamos tirar aquele que é considerado um fora da curva, ou que o clube já enxerga potencial no início, mas a família não tem condições e o clube oferece algumas condições para que essa família ela vá e o garoto possa estar ali. Então, chegando nesse momento, e é um momento crucial onde sempre aparecem os empresários, né? Eles durante um tempão, ninguém queria trabalhar com menino abaixo de 14 anos. Hoje já existe uma disputa no mercado, né, com meninos a partir de 10 anos de idade, as empresas já recebendo, já dando continuidade. Só que de 14 anos, se o menino não tiver o pai e a mãe para estar com ele, se ele não tiver condições financeiras, se ele não tiver, ele precisa ter um empresário para poder estar levando ele, indicando ele para os clubes, né? Levando eles para o lugar que é onde ele vai ter que se alojar. Então, começa um futebol totalmente diferente. E aí você percebe que 15 anos aí já cai muito. 70 a 80% dos meninos que começaram ali com 9, 10, 11 anos, com 15 anos, não jogam mais futebol. E por vários motivos. Talvez o garoto nunca diga que o motivo é ele. Sempre o motivo é alguém, né? É a história que ele quer contar para ele mesmo. Mas pode acontecer de um trauma no meio do caminho, algo que fez com que esse garoto parasse na sua jornada, né? Porque o sonho ele é fundamental nesse processo. E com 15 anos, se aquele sonho não tiver ainda ardendo no coração, é comum esse garoto ele parar de jogar futebol. Agora observe. Ele está parando mais perto do sonho dele ou mais longe? Aparentemente, parece mais longe quando o garoto não está num grande clube. Aparentemente, parece mais longe porque o caminho que ele está indo, por exemplo, ele está num time, ele ainda está na escolinha. Como é que um menino de 15 anos que está na escolinha ou que está ainda jogando em projetos vai acreditar que vai poder jogar ainda em um grande clube? E muitos ficam no meio do caminho porque não acreditam. Mas inúmeros atletas entram nos clubes a partir dos 15 anos. Porque agora é uma fase que o garoto ele começa a ter um valor de mercado. E ele também, com 15 anos, ele tem uma reserva de evolução. Tem menino que tem de 10 a 15 anos, no 10
de 10 anos a 15, até os 15 anos, ele tem 5 anos de clube. Mas com 15 anos, ele tá ali estagnado. E quem tá estagnado, o perigo é fazer isso aqui, ó. Mas dificilmente aquele que está estagnado, ele consegue fazer essa curva para cima. Por quê? É, precisa de um impacto emocional. Precisa de um alto impacto, algo que vire a chave dele. Precisa de um treinamento que faça com que esse garoto ele entenda o futebol diferente e ele tome decisões diferentes. E tem aparecido muitos atletas para a gente trabalhar, né, com esse, justamente nesse time, né? Nesse time. Atletas fora de clube e atletas dentro de clube. E muitos desses garotos, quando saem dos clubes de 15 anos, eles não estão preparados para poder. Ah, vai fazer avaliação ali, vai ter que ir para lá, tem que ir para outro time e acaba com 15 anos parando de jogar futebol. Mas certo é que dos 14 aos 16, a grande maioria, pelo menos 80% dos atletas param de jogar. Param de jogar. Por todos esses motivos que eu acabei de falar. Alguns já parou aos 14, mas consegue empurrar ali até os 16. Mas no 17, já o filtro é muito maior. Muito maior. Mas agora, né, dos 17, a decisão é ano a ano. É muito mais fácil, o garoto que já está no clube, ele tá lá com 17 anos, então ele vai continuar ali treinando até o clube querer ele, né? Ele tem que fazer muita bobagem para as coisas não dar certo. Muita bobagem. Porque ele já tem uma formação, já tá entendendo qual é a rotina de um clube. Eu digo para você que esse atleta basta ele não desistir, basta ele perseverar, basta ele continuar. Tem muitos clubes no Brasil, tem muitos times. E não é só no Brasil, é no mundo. Então, você chegou aos 20 anos com um nível de preparação, meu amigo, você está pronto. Você está pronto. O nível é muito baixo. O nível é muito baixo. A primeira coisa que vai nivelar, né, aumentar o seu nível, tá? É a sua, você está sempre desenvolvendo a sua parte técnica, física e mental. Beleza? Técnica, física e mental. A parte tática é uma parte que cada treinador ele tem uma visão e pode ser que você a vida toda jogou de meia e é considerado um nível. De repente, você, um treinador, pega, te bota na lateral esquerda e você desenrola. E você ali avança. Eu já vi acontecer isso várias vezes. Mas a parte técnica, você pode aprimorar sempre com treinamento. A parte física é fundamental para poder potencializar a parte técnica e para que nas oportunidades que você tiver, fisicamente você resista, você aguente passar por tudo aquilo. Mas a parte mental, meu amigo, é o que vai segurar você no trilho. É o que vai fazer você não se distrair. É o que vai fazer você acreditar que você pode fazer o melhor possível onde você está e que você está se preparando para um lugar onde você vai precisar fazer melhor ainda. Essa consciência, essa mentalidade, ela é fundamental para que você performe. E eu vi garotos com 18 anos que não jogou em clube grande e teve ter a oportunidade da vida e joga e hoje está jogando em clubes que a mente dele não alcançava, vivendo coisas que ele não imaginava. Então, o outro filtro maior na carreira do atleta é o sub-20. Esse daí separa o homem dos meninos. Esse separa o homem dos meninos. Porque 20 anos o atleta já é um profissional. E ele precisa entender muito o que ele quer. E se ele não fez muita bobagem na sua adolescência e não está fazendo muita bobagem agora, ou seja, muitos atletas com 20 anos já têm filho, né? Já têm responsabilidades que o tira do futebol. Mas se pense aí, o cara com 20 anos, tecnicamente ele sempre evoluiu. Fisicamente ele está muito bem. E mentalmente muito bem. Ele sabe o que ele quer, ele tem um plano. O jogo muda para ele, não é verdade? Vamos dizer que aqui no Brasil ele não acha nada. Mas um dia ele está jogando um campeonato de várzea, mas um campeonato organizado e que alguém vê, um intermunicipal, alguém vê ele jogando lá.
E aí faz o quê? Traz ele para o time, convida ele para um time, às vezes fora do país, às vezes um time pequeno, e aí ele consegue se destacar e rapidamente ele consegue acelerar e chegar primeiro do que muitos. Deixa eu dar só um exemplo aqui básico. Tem um jogador aqui na Bahia, recente isso aqui, aconteceu agora. Esse menino, ele tem 22 anos e ele é conhecido como Anderson Pato, um atacante. Ele não jogou nas bases, ele não conseguiu. Ele jogou na várzea. E ele estava jogando na seleção intermunicipal, um campeonato forte que tem aqui, né, de entre municípios, é organizado. E esse moleque jogou, se destacou. Alguém viu ele jogando, indicou ele para jogar, né, em um time que ia jogar aqui o Campeonato Baiano, que era Juazeirense. Ele foi, jogou, mas olha só, tudo isso ele precisava ter. Tá bem tecnicamente, tá bem fisicamente e mentalmente acreditando que era possível. E ele foi, jogou o Campeonato Baiano profissional, se destacou. Se destacou e foi comprado pelo Vitória. E agora tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, tem garotos que tá lá no Vitória, que tem 7, 8, 9 anos no clube, que tem 19 anos, tem 20 anos, e que vai ser mandado embora, que vai ser emprestado, e que não vai conseguir jogar no profissional do clube. Eu vi jogadores convocados para a seleção brasileira, eu vi jogadores que ganharam campeonatos, com história no clube, capitão, títulos, e nunca consegui jogar no profissional. E vi garotos que nunca jogaram na base e chegaram ao profissional. E aí, para entrar no tema da aula de hoje, talvez a gente vai falar sobre plano de carreira. Mas ué, será que o Anderson Pato tinha um plano de carreira? Não. Talvez ele tivesse um desejo muito forte, um desejo ardente, que é fundamental. Mas ele não desistiu. E ele precisou de pessoas que pudessem enxergar o seu potencial. Mas as pessoas, quando enxergaram o potencial dele, ele estava bem tecnicamente e bem fisicamente. E muito bem mentalmente. Sabe por quê? Porque ele poderia não acreditar que era possível ele estar jogando no clube hoje Série A. Mas em algum momento ele acreditou. Em algum momento na sua jornada ele se preparou para aquilo. E eu tenho certeza, amigo, um cara que é convidado para jogar pelo profissional do Vitória, ele não tem uma proposta só. Ele tem muitas propostas. Muitas propostas. Aí agora entra uma outra fase da vida dele. Essa fase, que ele tem garantido ali um ano de clube, com salário melhor e com oportunidades melhor, ele precisa ter um plano. E eu digo a você, se ele tiver um plano, ele não vai deixar de ser jogador de futebol nunca. Ele vai jogar até completar a carreira. Mas sem um plano, talvez isso seja só mais uma história. Mais um Silva. Mais uma história de alguém que conseguiu furar a bolha. De alguém improvável que conseguiu chegar lá. Desculpa. Alguém que conseguiu chegar lá, né? Mas essa é a jornada, são as imprevisibilidades do processo. E o tema da aula de hoje é planejamento de carreira do atleta. Talvez seja uma aula mais empolgante que eu tenha, porque é algo que eu venho fazendo já há alguns anos, né? Muito antes de trabalhar com treinamento mental, eu já fazia essa parte de planejar a carreira de atleta. Como é uma coisa que dependia de vários fatores, nem sempre a gente conseguia. Mas o grande problema não pode ser o atleta, o grande problema não pode ser a família, o grande problema não pode ser o empresário. Se não houver uma harmonia nesse processo, tende a falhar em algum momento. Levar o atleta a entender que a carreira não acontece por acaso e que ela é construída com uma visão, com planejamento e decisões corretas ao longo do tempo é fundamental. Agora eu digo para você, pai e mãe, que são esclarecidos. Vocês sabem o que é um plano e vocês precisam ter um plano de carreira para os teus filhos. Porque até essa fase agora você consegue decidir.
mas ele precisa já aprender agora para nessas fases que eu te contei do futebol, ele está preparado para tomar boas decisões. Eu vi garotos jogando sub-20 de clube grande, decidir, Wellington, não quero mais jogar, não quero jogar aqui no Brasil. Recebi o convite para jogar nos Estados Unidos, para jogar na Irlanda, para jogar na Dinamarca, não sei. Aí cada jogador também tem uma tendência àquele país, conhece daquela cultura, né? Tem um menino que foi para Itália, mas ele já é italiano, pai italiano, então para ele foi estar ali, ele teve algumas facilidades, né? Mas ele decidiu não jogar no Brasil para ir jogar lá, para seguir carreira lá. E hoje está muito bem. Como vi garotos nos Estados Unidos, muito bem, né? Então, garoto com uma formação acadêmica, um garoto com uma estrutura que foi criada. Você conversa com esse menino de 20 anos, você conversa com um homem, um cara um menino extremamente preparado. Mas é um menino que soube executar esse bom plano, né? E com certeza teve ajuda, muita ajuda dos pais. Então, eu quero começar com uma pergunta. Se alguém te perguntar hoje qual é o plano para sua carreira no futebol, você saberia responder? Se alguém perguntasse hoje qual é o seu plano com o futebol, seu plano com a sua carreira, você saberia responder? A depender da sua idade, a depender da idade do seu filho, você também não saiba responder. Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E existem algumas regras do planejamento que é fundamental que você entender para que você saiba se você está nesse trilho, né? Porque muitos atletas, ele tem talento. Muitos atletas têm talento, mas poucos têm direção. Isso você deveria anotar. Muitos atletas têm talento e ele é escolhido pelo seu talento. Mas sem direção, ele pode cair numa cilada e ele pode achar que já é antes de ser, ele pode querer fazer antes da hora, e aí ele pode sair desse plano. Por quê? Porque na cabeça dele, deixa a vida me levar. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, qualquer proposta vale. No futebol, quem não tem direção vai acabar se perdendo, tomando decisões erradas, desperdiçando oportunidades. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma meia dúzia de atletas com grande potencial que ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque sem direção se perdeu. Sem direção tomou decisões erradas. Sem direção desperdiçou oportunidades. O papel do empresário ele se tornou importantíssimo não somente para os negócios, mas por ser uma pessoa que conhece do negócio e ser uma pessoa capacitada para direcionar este atleta, para que ele não se perca, para que ele não tome decisões erradas e para que ele não desperdice as oportunidades. Meu amigo, são muitas histórias. Pergunta para um empresário, conversa com ele. E fala assim, ó, é, você já trabalhou com algum atleta que não sabia o que queria, que não tinha direção, que não tinha um plano na vida dele, que não aceitava os seus conselhos, a sua direção? O que é que aconteceu? Ele vai dizer, se perdeu, tomou decisões erradas, desperdiçou oportunidades. Eu me perdi, tomei decisões erradas, desperdicei oportunidades. Muitos amigos meus também. Então eu conheço isso aí de prática. Talento sem planejamento não sustenta a carreira. Olha só, muitos atletas são talentosos, mas poucos chegam longe. Porque o talento, e quando o garoto se destaca agora, quando as pessoas percebem agora, elas costumam dizer: ah, parece Pelé, parece Neymar, parece Maradona, parece. E essa comparação é terrível. Terrível, porque você não pode comparar alguém que está no processo com alguém que já passou pelo processo.
Você tem que mostrar na formação, você tem que mostrar ao atleta o processo de formação, o seu desenvolvimento. E eu sei que nessa busca de direção, a grande pergunta que surge para os pais é: qual é o momento de se ter empresário? Eu vou dizer uma coisa para você. Os empresários estão buscando os atletas. Opa, acidente aqui ao vivo. Pronto. Ok. Pronto, continuamos. O nosso. E vai ficar assim, depois gravada, tá? Ó, tripé deu uma quedinha aqui. Acidentes que acontecem ao vivo, tá? Mas vamos retomar. Muitos atletas estão jogando. O empresário, respondendo a pergunta, você não procura o empresário. É o empresário que te procura. Agora, vamos lá, que seu filho está jogando, está se desenvolvendo, e chega um momento que chega um empresário para você. Ah, ué, mas meu filho tem 12 anos. Convide o cara para um passeio. Fala o cara o seguinte, ó, meu filho tá aqui, eu quero o melhor para ele. Vamos caminhar, vamos ver como é que vai funcionar. Agora uma coisa que eu quero dizer para você. Seja grato, seja verdadeiro, seja transparente, tá? O que você falar, cumpra. Porque você precisa exigir isso. Não venda a sua alma, não venda seu filho por causa de uma chuteira, por causa de 300, R$ 400 por mês. Não faça isso. Mas o empresário ele é fundamental, porque o empresário tem acessos que você não tem. Então, ter empresários na sua caminhada é importante. E a hora certa, ela é diferente para cada um. Depende da oportunidade. Mas antes de você sair assinando o documento, convide esse empresário para participar da sua vida, para participar da sua jornada. Em algum momento você vai ter que ter um empresário que vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. E você vai ter que aprender, porque tem empresários bons, tem empresários ruins, mas tem empresários que se tornam muito bons e tem empresários que se tornam muito ruins. E vai depender muito do relacionamento, beleza? Então o empresário ele tem um papel fundamental por apresentar, por direcionar as famílias e direcionar os atletas. Então, como eu estava falando, muitos têm talentos, mas poucos chegam longe. Por quê? Por que isso? Porque a carreira ela vai exigir disciplina, ela vai exigir visão, ela vai exigir decisões inteligentes. E atleta sem direção, ele não dá valor à disciplina, não tem visão, não consegue tomar decisões inteligentes. O talento, ele abre portas, mas é o caráter e o planejamento que mantém você dentro delas. Pronto. Seu talento pode te levar para um clube, mas é o seu caráter, meu amigo. É o planejamento que você vai fazer a partir dali, as decisões que você vai tomar, onde você vai colocar o foco, que vai te manter dentro daquele clube. E se tem uma coisa que eu sei para os pais que estão aqui, é que vocês treinam também o caráter do seu filho. Aliás, você não é treinador de futebol, você não é técnico de futebol. O seu papel é ser treinador comportamental do seu filho. O seu papel como pai, como mãe, é de treinar o caráter do teu filho. Porque o empresário não vai fazer isso, o clube não vai fazer isso. Isso é papel do pai e da mãe. Quando você vê garotos tomando decisões ruins, quando você vê garotos tendo problemas de comportamento, com certeza você vai enxergar um pai ou uma mãe que falhou dentro desse processo. E é muito pesado carregar essa culpa. Então, comece agora. Comece agora. Porque eu vi muitos garotos que chegaram aos 20 anos e achar que não precisava mais do pai e da mãe. E se tornar útil, continuar útil ainda nessa fase da vida, é algo que depende muito de você, papai. Depende muito de você, mamãe. Você está construindo o caráter. Você não vai poder tomar todas as decisões por ele. Você não vai poder fazer por ele. Mas você precisa ter certeza que você está construindo uma base muito importante
para o desenvolvimento do seu atleta. Porque quem forma cidadão não é o clube. Quem forma cidadão é papai e mamãe. Papai e mamãe precisa do apoio dos professores, né? Das escolas, para a formação do teu filho? Sim. Papai e mamãe precisa dos treinadores para que o seu filho possa se dedicar aos treinamentos, que ele possa evoluir nos treinamentos? Sim. Mas papai e mamãe que ensina o filho caráter. Caráter. E talvez seu pai e sua mãe não te ensinou. Mas isso acaba com você. Porque senão vai continuar com teu filho. É, o atleta ele precisa pensar no futuro. A curto prazo, ele tem que pensar em melhorar o seu treino, evoluir tecnicamente, ganhar espaço no time. A médio prazo, e isso, quando eu falo do plano, eu comecei falando com vocês ontem sobre metas, né? Então, a longo prazo, a médio prazo é o que? Jogar competições importantes, desenvolver a parte física e mental. A longo prazo, o atleta precisa pensar na sua profissionalização, na estabilidade da sua carreira, no seu legado. Então, isso faz parte de um planejamento. Quem só pensa no jogo de amanhã não constrói carreira. Escreve isso. Quem só pensa no jogo de amanhã não constrói carreira. Quem só pensa no jogo não constrói carreira. O que constrói uma carreira sólida são quatro pilares: treino sério, mentalidade forte, boas companhias, propósito e valores. Caráter. Beleza? Se a gente fosse resumir todo esse treinamento, todas essas aulas, todo o nosso encontro, eu vou dizer para você o seguinte, ó, o treino precisa ser sério, que é o treino que evolui. A sua mentalidade precisa ser forte porque você precisa passar pelos processos de justiça, de resiliência, de desafios e você continuar. Aquilo não te paralisar. Você precisa de boas companhias para você tomar boas decisões, para você ter boas influências, para que você tenha um ambiente favorável ao seu crescimento. Você precisa ter propósito e valores bem definidos. Para a fase de formação, para desenvolver esse propósito e valores, precisamos dos pais que vão nos apontar o destino. Precisamos de treinadores que vão nos estimular o crescimento. Mas é esse caráter que vai fazer com que você não só jogue o jogo de domingo, mas que você construa uma carreira. Construa uma carreira. Carreira é construída todos os dias. Carreira é construída todos os dias, não apenas dia de jogos. Percebeu que a gente tira o foco só do jogo, mas coloca o foco no desenvolvimento? Eu desafio a você que está em um clube de futebol e que me diga se você já pensou nisso ou se alguém já te preparou para isso. O que eu tô falando, talvez você já saiba, realmente é importante, velho. Mas você tá fazendo? Faz parte do seu roadmap? Faz parte já do seu mapa de decisões? Em Provérbios 16:3 diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. A Bíblia nos ensinando a ter planos, mas colocando diante de Deus tudo aquilo que a gente faz para que a gente seja bem-sucedido. Planejar é importante, mas buscar a direção de Deus é essencial. O alinhamento espiritual, lembra? Não fuja disso. Coloque isso em tudo na tua vida, porque você precisa fluir naquilo que você nasceu para ser. E se você tem esse talento, essa capacidade, Deus está contigo nesse negócio. Mas Ele não quer que colocar você em grandes lugares para que você lá tenha comportamentos inadequados. Não. Ele quer colocar você lá para que você mande a mensagem para todos. Se eu conseguir, você também consegue. E você também dizer a mesma coisa. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: graças a Deus pela vida dessa pessoa. Ou então vai adorar a Deus. Deus é bom na vida dessa pessoa. O atleta que não planeja a sua carreira acaba vivendo o plano de outra pessoa. Isso é poderoso, e escreva isso. Um atleta que não tem um plano de carreira, ele vai viver o plano de outra pessoa. Você vai viver o plano de seu pai,
você vai viver o plano de seu empresário, você vai viver o plano do seu treinador, você vai viver o plano do seu clube. E quando é que você vai viver o seu plano? Atleta que não planeja a sua carreira acaba vivendo o plano de outra pessoa. Quem tem visão constrói o futuro. Quem tem visão constrói o futuro. Na próxima aula, nós teremos aí uma experiência ainda mais forte, ainda mais forte. E eu quero te convidar para que nós estejamos juntos aqui e, e prontos para avançar. Faltam poucos dias. Nós já estamos no dia, hoje é a aula de número 25. Então, falta 6 dias para a gente finalizar aqui o nosso desafio, né? O nosso treinamento, a nossa mentoria. E é importante que você, né, assista às aulas, que você acompanhe. Eu estou deixando as nossas aulas disponíveis também lá no Spotify, no nosso podcast Treinamentecast. Treinamentecast. Você pode escutar no carro, onde você quiser. Então, fique atento, porque na nossa próxima aula nós vamos aprender também a lidar com as frustrações. Porque o plano existe, mas as frustrações existem. E amanhã será poderoso. E eu espero você para dar continuidade ao nosso treinamento